Legal, estamos abrindo mais uma edição do Jogo Aberto RS na nossa TV Bandeirantes, canal 10 de Porto Alegre, levando para todo o estado do Rio Grande do Sul as melhores imagens do esporte. E é claro, vamos iniciar o programa repercutindo a grande vitória do tricolor. O Grêmio vence o Sport, ultrapassa o Galo e volta a sonhar com o título. Você não ganha campeonato, não conquista nada no futebol se você não tiver elenco, equipe. Você vai precisar de alguém. São jogadores de qualidade. Isso aí mostra que aqui ele tem um grupo que sabe entender o que ele tá botando em prática. Eu acredito, cara, que a gente está muito acima do que deveria ter, porque esse é um grupo de qualidade. E eles queriam mostrar serviço. Caso do atacante Leandro, que por 2 oportunidades ficou muito perto de abrir o marcador na Ilha do Retiro. No primeiro tempo, o Sport nem assustou Marcelo Groi. E lá na frente, o tricolor continuava indo para cima. Afinal, uma vitória daria ao Grêmio a vice-liderança do brasileiro. Anderson Pico escorregou, levantou rapidinho e chutou bonito para marcar o primeiro gol do jogo. No segundo tempo, o Sport tentou acordar, mas parava em Marcelo Groi. No contra-ataque, Leandro chutou cruzado e ampliou o placar. Na sequência, Cicinho tirou errado e sobrou para Marquinhos, que deixou o seu. O Sport descontou na cobrança de pênalti com Hugo. Os gremistas saíram comemorando a vice-liderança do Brasileirão. E um Grêmio com muitos desfalques, né? Já vamos comentar tudo sobre esse jogão de bola. Mas antes, se tu quer saber de tudo o que acontece no teu time, é só vir para o Infinity Tree da TIM. Com ele tu recebe notícias diárias, alertas de gols e até vídeos dos gols após a partida. Tudo isso grátis e direto no teu TIM. Tu não vai ficar de fora dessa, não é mesmo? É só comprar um TIM Chip do Grêmio do Inter e pronto. E se tu já é Infinity Tree, é só ativar grátis ligando o asterisco 222. É isso aí. Opa, aí, rapaz, notícias do meu clube chegando. Pô, legal, né? Então tá, é isso aí. Além disso, com o Infinity Tree, tu liga ilimitado para qualquer TIM do Brasil por apenas 25 centavos por dia, pagando só no dia que usar. Compre logo o teu TIM Chip e venha fazer parte da maior comunidade pré do Brasil. TIM, patrocinador oficial da dupla Grenal. TIM, você sem fronteiras. Futebol compacto. Oferecimento GBUX. Previdência privada, a proteção certa para a sua família. Bom, na verdade, eu estava entre os que considerava muito difícil o Grêmio vencer o jogo de ontem. Não apenas isso, né? A gente lembra o cutuco que você teve aqui ontem. Mas dizem que como sempre dá ao contrário, então é bom eu manifestar isso aí, né? De qualquer maneira, aliás, eu errei nos 2 jogos da dupla Grenal. Parabéns. Que bom, né, para os torcedores. Isso. Sabe que eu me surpreendi. Tá, tudo bem que o Sport Recife é uma equipe que está lá na zona do rebaixamento, que comprovadamente tem limitações técnicas, mas eu achei que seria muito mais complicado, por tudo que envolve um clube que está nessa situação. Provavelmente a campanha dos ingressos não deu certo, porque o estádio não estava lotado, né? Ele estava bem vazio. Sim, 6 mil pessoas. E o Grêmio se aproveitou disso para, mesmo com muitos desfalques, né, ser competitivo. O Grêmio foi competitivo e eu acho que isso foi o grande fator determinante para o excelente resultado que o Grêmio conquistou. É que se a gente comparar, antes da bola rolar, os times do Grêmio, apesar dos desfalques, e o Grêmio não tinha alguns ou talvez os seus principais jogadores, ainda assim o Grêmio era superior. Mas o que chamou a atenção mesmo, Ribeiro, e o que você está falando é verdade, me surpreendeu também algumas atuações individuais, como do Marquinhos, que por vezes quando começa um jogo e se torna a ponta do losango, a referência técnica, o armador do time, ele às vezes não rende tanto como quando ele entra no segundo tempo, vira uma alternativa importante. Pois ontem não, ontem ele foi importantíssimo, fundamental, e não apenas pelo gol, mas por deixar o Leandro inúmeras vezes na cara do gol, servindo os atacantes.
E o Leandro. O Leandro também me chamou a atenção porque eu entendia que eles eram uma alternativa, né, para esse jogo, na emergência, na necessidade, e ele foi um destaque do Grêmio. Ele foi um destaque do Grêmio ontem contra o Sport. Eu acho que vários jogadores, teve mais jogadores aí, eu acho que foram bem também no jogo de ontem. Acho que o Marco Antônio foi muito bem novamente na posição que o Vanderlei está colocando ele agora, porque o time do Grêmio, ele está tendo uma saída um pouco mais fácil de jogo. O time não está sofrendo para sair da defesa. Por quê? Porque tem um cara que sabe jogar quando está saindo. Então, eu acho que o Marco Antônio ele tem dado também essa colaboração para o time do Grêmio. E eu acho que ontem ficou provado que a escolha que o Luxemburgo fez em colocar o Leandro para começar o jogo foi acertada, né? Sabe que quando ele perdeu esse gol aí que nós estamos vendo, eu digo, mas de novo, Leandro não... Porque ele se abate, né? Só que depois ele mostrou que não. Mostrou que não. E eu fico muito feliz porque está aqui quem achava que o Leandro não desabrocharia, né? Claro, ele não vai ser aquele jogador que as pessoas esperavam, né? Um jogador diferenciado, lembram? Com o início de carreira e tudo mais. Não é craque, mas ele evoluiu, é inegável que ele evoluiu. O próprio Anderson Pico evoluiu, a gente brinca muito no futebol na geral, da Sports FM, né? Quem faz gol vira craque do jogo, né? Então tem um pouco de cuidado para falar quando as pessoas fazem gol. Mas de qualquer maneira, eu sempre disse que o Grêmio tinha um time. E toda vez que o time do Grêmio sofria desfalques, o seu desempenho caía e o resultado não vinha. Bom, o jogo de ontem, de uma certa forma, deu uma nova esperança a respeito do grupo que o Grêmio tem. Agora, eu tenho que deixar bem claro que isso aí é uma questão pontual. Porque eu não vou mudar de opinião de uma hora para outra, senão a gente vai ficar mudando de opinião de quarta a domingo, né? Quando tiver... Eu tenho dito que está muito mais difícil de analisar o futebol. Nos últimos jogos... A gente já teve jogo que o Elano não pode participar, a gente já teve jogo que o Zé Roberto não pode participar, a gente já teve jogo que o Gilberto Silva não pode participar. Agora foram todos eles. Mas já aconteceram outras vezes desses jogadores que fazem a diferença tecnicamente não participarem da partida e do Grêmio jogar e ganhar. Acho que não é de hoje. E é isso Por isso que a gente consegue dizer. Hoje eu consigo dizer, eu acho que o Grêmio está com um grupo. E é isso que se cobra de um grupo. Não que você tenha a mesma qualidade quando você vai perder um Elano, um Zé Roberto, um Marcelo Moreno. Não, possível, né? Mas você tendo alternativas que cumpram pelo menos uma função tática e ainda assim manter o desempenho da equipe, é isso que se cobra de um grupo. É impossível você ter 2 elencos ou 2 times, 22 jogadores com a mesma capacidade. Mas se você tem alternativas importantes para determinadas partidas, e a gente viu isso ontem, eu acho que o Grêmio finalmente conseguiu... Aí que tá. O perigo é a gente ter uma opinião definitiva usando apenas um jogo como referencial. Não é isso, não é questão definitiva. É questão que ontem nos mostrou que, bom, o Grêmio tem jogadores e não só pelo jogo de ontem. A gente estava falando aqui, o Luxemburgo ele recuperou o Anderson Pico. Embora algumas contestações ainda de algumas pessoas, ele recuperou esse jogador, ele é titular hoje do Grêmio. O Marco Antônio e o Marquinhos, que estavam lá escanteados depois que o Elano e o Zé Roberto chegaram, também estão entrando no time e estão dando resposta. Então, aliás, o Grêmio parece que tem alternativas hoje. Eu lembro do Marquinhos, antes do Luxemburgo chegar, a gente comentou várias vezes que o Marquinhos, quando começava a partida, ele nunca terminava. Lembra que ele não aguentava 90 minutos? E ontem, mais uma vez, não foi o primeiro jogo com o Luxemburgo que ele aguentou os 90 minutos. E aí eu lembro de uma coletiva que ele deu, dizendo que agora ele faz um trabalho específico para ele. Por isso, ele está muito melhor. Assim como o Zé Roberto já disse que também faz trabalhos específicos. Então, não é só o Luxemburgo, acho que é uma comissão técnica inteira que está conseguindo recuperar esses jogadores. Que tem o Antônio Melo, o Paulo Paixão, 2 grandes preparadores físicos e que também contribuem para isso, porque o Grêmio tem jogadores mais veteranos, mais experientes e por isso também que o Grêmio poupa esses jogadores, né? O Gilberto Silva, o Elano e o Zé Roberto, às vezes eles não estão com lesão, é o chamado desconforto, mas poupa para um jogo, para retomar no outro e para isso você tem que ter um grupo, né? Outro jogador que ontem foi bem, que a gente talvez não tenha reparado, o Naldo. O Naldo não é aquele Naldo do início do ano. É verdade. O Naldo fez uma partida muito segura ontem. Aí a gente vai fazer toda a ressalva aqui, porque era o Sport, porque é um time rebaixado. Bom, ontem a bancada aqui chegou a dizer que o Grêmio poderia... Não, eu disse que ia perder para o Sport. Eu disse que o Grêmio ia perder. Eu
disse que o Grêmio ia perder. Ronaldo, mas era o esporte bom? O Ronaldo foi bem no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, foi bem no jogo contra o Cruzeiro. Essa sequência, pelo menos, está fazendo bem para ele. E o né? Gilberto Silva é um zagueiro que está firmado ali junto com o Erle. Então o Grêmio também encontra uma peça de reposição. O próprio Wilson, quando entra também, embora não tenha jogado muito bem lá contra o Barcelona, mas foi um jogador polivalente ali na volância e também na zaga. Então o Grêmio está encontrando alternativas e isso é mérito do Luxemburgo. Ribeiro, o Luxemburgo, quando ele não inventa, quando ele não deixa o Marcelo Moreno e o Fernando no banco, quando ele não escala 3 atacantes num Grenal, quando ele não inventa, ele é um dos melhores, se não o melhor treinador do Brasil. Ele sabe o que fazer com o grupo. Bom, e evidentemente que a vitória de ontem colocou o Grêmio na frente do Atlético Mineiro, né? E eu acho, por exemplo, o que a gente vai fazer? A gente tem que dar opinião agora, né? Eu não vejo, por causa dessa vitória, que o Grêmio ainda tem, tá aí a tabela de classificação, chances de título. Acho que o Fluminense, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Fluminense, né? Ele mostrou a sua cara, né? Acho muito difícil tirar ainda do Fluminense esse título, mas eu quero dizer que, ao contrário de que outras pessoas pensam, o segundo lugar ele é muito importante. Claro que não é título, mas porque dá vaga direta à Libertadores da América. Né? O Grêmio, como terceiro, estava entrando na pré-Libertadores. E a gente viu o exemplo do Internacional esse ano, que a pré-Libertadores ela tem um custo. E o custo vai desde uma pré-temporada mais curta, desde iniciar já o ano com a corda esticada, enfim, é uma situação bastante complicada de se administrar. Não só isso, a gente tem o exemplo do Internacional, que antecipou a pré-temporada e que está pagando o preço agora, e a gente tem o exemplo do Corinthians, que perdeu a pré-Libertadores e ficou sem nada para disputar, apesar de que o ano que vem é diferente. Os times da Libertadores também estarão na Copa do Brasil, tem um regulamento todo diferenciado, mas mesmo assim, é eliminatório. Você não entra na fase de grupos. E eu acho que o primeiro passo foi dado. Se o Grêmio estava pensando em título, bom, a primeira coisa é sair do terceiro para o segundo lugar. Agora, tudo pode acontecer, mas realmente, Ribeiro, concordo contigo, é muito complicado, não pela distância, vou dizer, não pela distância de 9 pontos, pelo Fluminense. O Fluminense está com a cara e a faixa de campeão. É isso que eu ia colocar. Aqui, antes dessa última rodada, que o Internacional diminuiu a distância, né? Ficou agora 5 pontos do G4, eu coloquei que ainda achava possível que o Inter fosse para a Libertadores da América, e a distância era de 8 pontos naquele momento. 9 pontos, não é tanta diferença assim, né? Mas o problema é que o Fluminense... São 9 jogos. Gente, o Grêmio tem que tirar 3 jogos. Tem um confronto direto ainda, né? Mas são 3 jogos de diferença. E o Fluminense ainda pega o Atlético Mineiro, né? Que também pode ser um confronto direto. Mas a questão é que acho que daria para tirar esses 9 pontos, fosse um time que estivesse oscilando. O problema é que o Fluminense está com sorte de campeão. Não oscila. Os adversários perdem gol adoidado. E o Fluminense vai lá e tem uma chance. Já vamos falar sobre o Fluminense, só quero dizer, eu gostei, o Leandro definiu a jogada, isso aí é importante, porque o cara ganha confiança e tal. O Grêmio não desperdiçou as chances que teve. Isso. Então, contra um adversário inferior, né? Contra um adversário inferior, apesar do ambiente que não existiu, né? Apesar do cara no início do jogo lá, o mestre. Foi pênalti aí, Chico? Foi. O Souza foi imprudente, né? Botou o braço nas costas, aí já estava 3-0, marcou, né? Como estava 3-0, fica mais fácil, né? Mas o Grêmio aproveitou mesmo contra um adversário inferior e fez o que tinha que fazer e finalmente aproveitou a chance, né? Porque teve outras oportunidades de ser o vice-líder, ontem tinha mais uma vez e aproveitou.